Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto que afeta praticamente a vida de todo mundo. Os golpes que são aplicados a todo momento, em todo lugar e pode chegar a qualquer pessoa. Segundo as últimas pesquisas, de 2018 a 2024, esse número aumentou em mais de 400%. E acontecem a cada minuto 4 golpes no Brasil, gente. A cada minuto 4 golpes. Enquanto a gente faz um programa desse aqui, é só multiplicar 20 minutos vezes 4, ver quantos já aconteceram. É sobre tudo isso que nós vamos conversar e para essa conversa eu convidei o consultor de investimentos, o Luiz Trabuzzi, para a gente entender mais um pouquinho, não sei se dá para entender de mecanismo de golpe, não sei como é que a gente se defende, mas nós vamos conversar. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Elda, obrigado. É assim, o primeiro conselho que eu dou é um ditado muito antigo, que diz que o seguro morreu de velho. Exatamente. Então você tem que ser bastante desconfiado de O tudo. desconfiado ainda está vivo, é o resto desse ditado. Porque assim, o número de golpes aumentou, mas o golpe sempre existiu de diversas formas, como pirâmides financeiras que prometiam ganhos rápidos, enfim. Só que ele foi se aprimorando, principalmente por conta da internet, da velocidade que você faz uma transação financeira no Brasil, que é a questão do Pix, e também hoje por conta do uso da inteligência artificial, onde o golpista ele pode muito bem, com o uso da inteligência artificial, simular uma imagem de um ente querido seu, pode até replicar a voz da sua mãe, do seu pai, ter acesso aos seus dados pessoais e, com isso, fazer uma engenharia social para aplicar um golpe. Pois é, esse ter acesso a seus dados pessoais é a parte que eu acho mais grave de tudo isso, porque como é que esses dados vazam? Por exemplo, eu tenho meu CPF, eu tenho minha conta, eu tenho todos os meus números. A gente pensa que aquilo está guardado, que tem algum sigilo que protege nossos dados, a nossa identidade. Mas, na verdade, a gente não está seguro em lugar nenhum, né? Não. Hoje tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais. Mas só que assim, pensa nos seus dados como um valor, um dinheiro. Então, você vai fazer uma compra em um site, um varejo online. Então, lá você vai colocar seus dados, seu endereço, seu cartão de crédito e tudo mais. Se essa loja não tiver uma política de segurança muito boa, o que pode acontecer? Alguém lá de dentro, com acesso aos dados, vender seus dados, vazá-los. Então, quando o golpista for entrar em contato com você, ele vai saber onde você mora, muitas informações sensíveis, seu CPF. Então, é preciso ter muito cuidado onde nós estamos colocando nossas informações, porque uma vez que elas vazam, vai para esse banco de dados aí de criminosos. Aí tem, por exemplo, as compras online que você falou. Hoje, quase todo mundo faz compras online. Eu, por exemplo, quase não faço mais compras em lojas físicas, né? Mas aí, quando você faz essas compras internacionais, elas podem ser taxadas, elas podem ser retidas na alfândega e você acaba recebendo cobranças. Seu pacote foi retido, você tem que pagar tanto. Por exemplo, essa semana eu recebi isso. Você está recebendo o último aviso para o pagamento da sua remessa, senão ele vai ser devolvido. Eu não dei atenção, o pacote chegou lá em casa normalmente. Não, isso já aconteceu comigo também, e uma vez chegou esse e-mail para mim, né? E aí eu fui abrir, naquele primeiro momento veio um susto, porque realmente eu tinha feito uma compra online. A gente fica em dúvida, Aí eu fui vendo, aí eu até cliquei, só que parei para pensar, não, mas eu fiz a compra, era online, mas assim, o produto vinha do Brasil. Então, bem ali mesmo eu parei. Mas assim, a velocidade da informação são coisas que acabam te afetando. Por exemplo, isso acontece até nos órgãos oficiais. Imagina que um servidor de um tribunal de justiça sabe lá que você responde a um processo e ele vaza teus dados para o golpista. E aí vai chegar qual mensagem para você? Olha, vai haver um bloqueio judicial dos seus bens, você tem que fazer um depósito assim. Ou então, ligue para tal número. Aí você liga, né? Porque você fica assustado, né? E aí vai ligar e a pessoa vai fazer uma engenharia social para pegar seu dinheiro. Então veja como a questão dos dados é a coisa... Assim, os dados são o bem mais valioso que se tem hoje. Que a gente tem Os criminosos estão atrás dos seus dados. Atrás dos dados, né? Então, quando você tem um processo na justiça e que você recebe uma notificação que seu processo seu dinheiro vai ser liberado. Isso também tem. E que para isso você precisa só pagar uma taxazinha assim de alguns R$1.000. Exatamente. E a gente acaba, como a gente tem o processo, como a gente acha que vai ganhar, a gente acaba caindo. Eu acho que pode ser inocência, pode, mas às vezes a gente acredita na bondade dos outros, né? A gente acaba dando essa boa fé para as pessoas, até porque, vamos lá, hoje a maioria das pessoas vive ocupada. Então, ela não vai ter tempo
para averiguar tudo aquilo ali. Então, às vezes, por exemplo, você recebe uma chamada de WhatsApp, a pessoa se identificando como um oficial de justiça, alguma coisa. Isso. Porque até hoje, você pode ser notificado por um oficial de justiça via WhatsApp. Isso é permitido. Então você entra ali, então eu acho que é verdade, a pessoa sabe meu nome, sabe minhas coisas, e você vai... Sabe até o número do processo lá da justiça. Exatamente, e aí você vai e acredita. Eu tenho muitos amigos advogados que eles estão sempre publicando, não caiam no golpe do falso advogado. Por quê? As pessoas pegam, não é bem clonar o WhatsApp da pessoa, mas criar um novo número com a foto do advogado, dizendo, olha, seu processo está assim e tal, você tem que depositar um valor para receber, como você falou. Então, é alguém também de perto, porque já aconteceu comigo também, do meu irmão me mandar mensagem, ei, olha que isso é tu mesmo, né? Ou seja, o número de WhatsApp com a minha foto. Mas como é que ele sabia que eu era irmão daquela pessoa, que eu era filho de fulano, parente? Então é alguém próximo que vai fazendo isso. Então, assim, é difícil. Bom, aí vamos lá para a pergunta-chave. Como é que a gente faz para se proteger nessa história toda? Vamos lá. Os golpes, eles acontecem por vários fatores. O primeiro, às vezes, ganância, né? Aquela promessa de dinheiro fácil e tudo mais. E ele vai misturar elementos de verdade com mentira. Exemplo, tem um negócio aqui que está dando muito dinheiro. Beleza. Aí algumas pessoas ganham, então essa pessoa ganhou e tudo mais, então pega esses elementos de verdade e transforma em mentira. Porque os próximos que vão entrar vão perder. Às vezes pega um influenciador. Um caso muito grande foi o da 123 milhas, que até hoje rola processo. Isso, né? Nunca foi resolvido oficialmente, né? Exatamente, pessoas estão esperando para receber, mas o que gerava confiança? Você ia nos aeroportos do Brasil e tinha a propaganda deles, e tinha artistas famosos validando aquilo. E no começo aquilo ali. Funcionava de verdade, né? Exatamente, Aquilo começou como uma coisa séria. Funcionou até quebrar. Até quebrar. Então muita gente foi beneficiada. Era tipo pirâmide, né? Exatamente. Então, assim, você tem que desconfiar se está muito barato. Por que ele está muito barato, sabe? Será que o vendedor, o fornecedor é tão bonzinho assim? Então, esse é o primeiro cuidado. Segundo, desconfie quando a comunicação vem por um canal não oficial. Exemplo, do banco. O banco, se ele vai te comunicar por mensagem, tem o WhatsApp oficial do banco. Né? Muito cuidado com ligação de banco, que às vezes o número é igual ao do banco, 4004, não sei quanto, mas tem um DDD. Quando tem o DDD é porque é falso. A ligação do banco, o número não tem o DDD. Olha, uma boa dica, gente, já sabe. Recebeu ligação do banco, olha, logo você tem um DDD. Exatamente. E não tome nenhuma decisão de pagamento financeiro se você não está bem naquele dia, se você está muito apressado. Né? Hoje eu não estou bem, estou triste. E chega uma coisa dessa, você está muito mais suscetível a fazer. Exatamente. Você está apressado, quer resolver, né? E aí quer fazer logo. E outra dica que eu dou é para quem é casado. Sempre consulte seu parceiro, porque das vezes que eu caí em golpe é porque eu não consultei minha esposa. Então, assim, consulte o parceiro, veja uma segunda opinião. Veja uma segunda opinião. Fala com a pessoa, meu amor e tal, o que você acha disso? Não precisa nem ser seu cônjuge, mas assim, um amigo, outra coisa. Vê uma segunda opinião, sabe? Porque às vezes você está no momento... Quem está de fora vê melhor, né? Exatamente. Então, se você desconfiou um pouquinho, não faça naquela hora, sabe? Desconfie de coisas que é agora ou nunca. Se você tem tanto tempo para fazer, senão vai perder. Então, muito cuidado. Pois eu já caí também nessa situação. Não consultei meu marido, achei que estava fazendo excelente negócio. Aí eu acho que até queria surpreendê-lo, né? Sim. E ele ainda fica nesse celular o tempo todo. A gente numa palestra lá, a gente estava fora do país. E eu lá, na maior... Quando eu percebi que eu tinha feito, meu Deus do céu. E o pior é que você não consegue reverter. Naquela hora você fica tão agoniado que você não consegue reverter. Sim. Mas a gente vai só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, porque o doutor está dizendo que o programa Blocos já acabou. E a gente volta para continuar conversando, porque ainda tem muitas dicas para você. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre golpes, sobre estelionato e sobre todas essas modalidades novas de enganar todo mundo que acontece a todo momento no Brasil. E eu estou conversando aqui com o consultor de investimento, pegando algumas dicas para mim e para vocês, claro, sobre como não cair nessas armadilhas. Estou conversando aqui com o Luiz Trabuzzi. Luiz, eu sei que é muito difícil a gente não cair, como a gente estava falando, essa vulnerabilidade, junto com uma certa ganância, eu posso dizer assim, né? Porque quando a gente olha uma coisa assim muito atrativo, muito barato, a gente desconfia que não é certo.
Mas a vontade de lucrar em cima daquilo, às vezes, parece um pouquinho maior e leva a gente. Exatamente. Tem um apelo emocional pelo ganho e assim, como eu falei, mistura verdade com mentira. Um exemplo, um caso de uma pessoa que estava vendendo um curso de um tipo de operação financeira. E aí ele falava assim, olha, eu já fui mendigo e com isso daqui eu consegui sair. Beleza, aí ele mostrava ele indo para a Copa do Mundo, falando com pessoas famosas. Aí uma pessoa foi desmascará-lo, ou seja, o que ele pegou? As fotos eram reais, mas eram de outras pessoas. Então ele usou a inteligência artificial para tirar o rosto daquela pessoa e botar o dele. E ficava igual. Então assim, imagina para uma pessoa que está precisando de um dinheiro. Exatamente. Ela olha aquilo aí e ela não vai, por exemplo, se a pessoa não tem a expertise para isso, ela não vai saber identificar se aquela foto é falsa ou não, sabe? Porque parece muito real. Então, a inteligência artificial trouxe essa dificuldade. Pois é, pois é. Mas aí é uma tecnologia que você diz, mas a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, a inteligência artificial está aí para ficar, quem não segue vai ficar para trás, essa coisa toda. Mas ela pode ser usada nesse sentido, né? Até se você responde um telefonema aqui, um telefonema falso que você fica falando, só pode ser captado e usado depois, numa outra ligação. Exatamente. Então, receber uma ligação, não conhece o número, não fala nada, espera a pessoa falar antes de você dizer qualquer coisa. E, por exemplo, você não está perto de ninguém para te ajudar naquele momento e receber uma mensagem que você desconfia, tira um print, bota lá na sua inteligência artificial, que você pode baixar no celular, e pergunta, o que você acha, se aqui é golpe ou não? Ela pode te ajudar. Pode, nesse caso, então, pode te ajudar. Os dois lados, né? Exatamente. E outra coisa que é muito difícil hoje você saber discernir são ajudas. Então, por exemplo, pega o caso lá da tragédia do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas não criaram Pix falsos dizendo que eram, sabe? Isso prejudica quem que realmente necessita. Porque se hoje você vê uma imagem na internet, ajude fulano de tal, ele está doente, O brasileiro é muito solidário nesse sentido, né? Exato. Então, de certa forma, você não sabe se você está realmente ajudando a pessoa. Então, por exemplo, recebeu uma mensagem, é doação para fulano. Tu pergunta, tu conhece essa pessoa? Ela realmente está precisando? Eu conheço. Beleza. Aí a pessoa diz, não, eu só estou repassando porque me pediram. Opa, então... Já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta, porque tudo bem que você está bem intencionado, mas você pode estar fomentando, dando dinheiro para um criminoso. Com relação a bancos, por exemplo, eu recebo muita comunicação de bancos dizendo seu processo de negociação está parado, vamos recomeçar, temos vantagem para você. Por isso, eu recebo de bancos onde eu não tenho conta, eu não tenho nenhuma negociação com eles, mas eu recebo muito. Isso pode ser verdade? Não, assim, dificilmente o banco vai fazer uma comunicação desse naipe informal. O que o banco pode fazer de forma mais informal? Ele te manda mensagens oferecendo produtos. Tem um empréstimo para você, você tem um cashback numa loja tal. Mas essas informações mais sensíveis, não. Eu recebo e-mail. Por exemplo, eu tenho um determinado banco, eu recebo muito e-mail, só que eu não tenho nada como um banco, nunca tive nenhuma conta aberta lá, nem dinheiro eu tenho para botar lá. Mas acontece justamente isso. Como seus dados vazaram, você vai para uma lista de e-mails, digamos assim, olha, esse e-mail está ativo, é uma pessoa que existe, então você cai na lista de uma pessoa para fazer propaganda. É muito ruim isso, sim, porque nossos dados estão vulneráveis. O que eu faço? Geralmente, quando eu começo a receber e-mails desse tipo, eu vou lá e coloco cancelar a inscrição. Né? Você pode colocar ou então bloquear, mover para o spam, para você parar de receber aquele tipo de comunicação. Mas isso é muito comum. Mesmo bancos que você já fechou a conta, como eles têm seus dados, eles vão estar te perturbando ali. Pois é, o banco que você já fechou a conta, pelo menos você diz assim, eu pelo menos posso ter deixado alguma coisa ali. Mas uns que você nunca trabalhou, não tem nem a menor possibilidade, né? Vamos falar rapidinho sobre a questão do Pix. O Pix, antes, era muito difícil você pegar qualquer devolução, porque aquilo era uma operação voluntária, você fazia e não conseguia. Por exemplo, eu caí no golpe do Pix e nunca recebi, não consegui mesmo receber. Hoje, esse processo é mais facilitado? Olha, o Banco Central tem trabalhado nisso para evitar essa questão da fraude no Pix. Então, é um novo sistema que eles estão implementando, ainda não está em vigor. Por isso, assim, muito cuidado antes de fazer um Pix. E quer ver uma coisa básica? Não vai fazer um Pix quando você acabou de acordar. Eu já fui fazer uma vez e mandei errado. Só que eu mandei para um conhecido, graças a Deus. Então, assim, você está ali na pressa, vou fazer um Pix aqui, não estou vendo direito. Você vai mandar para uma outra pessoa, às vezes por conta de um númerozinho. Um número? É só um número que dá. Então, por exemplo, que é um Pix para fulano, beleza. Aí
qual é o Pix, chave Pix? Aí você manda só a chave. Não, você tem que mandar a chave Pix e o nome da pessoa, para conferir se é mesmo aquela pessoa. Mas hoje é possível sim, você sofreu uma fraude no Pix, aí o próprio banco vai ter lá os mecanismos para você recuperar, só que nem sempre você consegue, essa é a verdade. É verdade. É um pouco burocrático ainda, porque assim, pela lógica, o Banco Central vai lá, vai tentar identificar para onde foi esse dinheiro e bloquear esses valores na conta do outro lado para poder te restituir. Se ele não conseguir, aí é um outro processo, enfim. Porque os bancos eles também vão se eximir, vão dizer assim, olha, nós não temos culpa, você que fez... Você fez voluntariamente, né? Você não tem... É muito complicado essa questão do Pix. Eu sei que ele veio para facilitar a nossa vida e facilita muito, muito, muito. Mas também se a gente cair no golpe, é muito complicado de sair, né? É muito complicado de rever dinheiro. Não é tão fácil, você tem que fazer, muitas vezes fazer um BO. Assim, hoje você pode até fazer o boletim de ocorrência online, já é uma facilitação, você não precisa ir lá se deslocar para a delegacia. E como muitas vezes são golpes de valores pequenos, por exemplo, 50, 100 reais, para algumas pessoas... A gente já pode até deixar de lado. Aí a pessoa vai deixando de lado. De ir lá, né? Exatamente. É nisso que o golpista se vale. Exatamente. Imagine se vários golpes de 50 aplicados durante um dia, todo mundo for deixando para lá. Quanto ele vai ter no final do dia, Exatamente. Né? Aí a pessoa não denuncia e aquela pessoa vai continuar livre, leve e solta. É verdade. E aquele golpe sentimental, daquele estelionatário sentimentalmente, esse a gente cai de verdade? O sentimental que você fala é... Aquele homem de lábia boa, que consegue roubar milhões de mulheres e que elas dão voluntariamente. A gente fica pensando, meu Deus, como é que isso acontece? Mas acontece. Acontece, né? É porque ele vai pegar pessoas que estão vulneráveis emocionalmente e também ele vai se fazer de coitado, né? Ou coitada, enfim, independente do sexo, isso acontece. Então a pessoa vai dizer, olha, como é que começa? Ele primeiro gera uma relação de confiança com você. Isso. Então, gerou uma relação de confiança. Então, acho que essa é a pior, porque tem a relação de confiança. Exato. Ele não chega logo pedindo dinheiro, mas com o tempo ele vai pedindo algumas coisas e ele até te paga de primeiro momento. Só que depois não paga mais. O que eu aconselho, tá? Você que está namorando, só namorando, não empreste seu cartão de crédito. Não dê a senha do seu celular, porque eles falam, você tem que confiar na pessoa. Então dá a senha do seu celular. Calma lá, porque com a senha do seu celular, seu cadastro é digital no meu celular, tu pode ir lá no meu banco fazer uma transação financeira. Então não dê. Nós estamos morando junto. Cuidado. Primeiro, se case com a pessoa, tem um papel, tem um relacionamento formal. Aí sim você pode pensar em abrir sua vida financeira. Porque hoje é muito difícil você confiar nas pessoas. É muito difícil. Ainda aquela coisa, você não confia em mim, né? Exatamente. Ainda tem aquele apelo emocional. Quem não tem nada para esconder não tem senha no celular, não é isso? Exato. Aí você abre seu celular, que tem muita coisa. E outra coisa, vamos lá, não só na parte financeira. Você abre, você dá o seu WhatsApp para um namorado. E ele vai olhar sua conversa com suas amigas, ver outras histórias. Ali, pessoas ficam expostas. Então, eu acredito que hoje você dá a senha do seu celular, eu dou para minha esposa. Mas nós já somos casados, entendeu? Então, ali há uma relação de confiança muito grande. E novamente, não empreste seu cartão de crédito para seu namorado, porque... Cartão de crédito é uma arma. Né? Porque depois ele acaba o namoro, ele vai para outro lugar e você fica com prejuízo. E o pior, eu acho que nesse caso ainda mais complicado, porque tem a vergonha de ser enganado por alguém que você conhecia, por alguém que você amava, de se expor numa coisa dessa, né? Porque quando é um golpe comum, você vai lá, comunica a delegacia, aquela coisa toda. Mas quando você é enganado por alguém que está do seu lado, que você ama, que você faz aquilo tudo, acho que a vergonha até te impede de fazer a cobrança, viu? Exatamente, você fica com vergonha e porque também já há uma mágoa emocional pelo término do relacionamento. Exatamente. Aí você descobre que ele fez isso com várias outras pessoas. Exatamente. Porque hoje, querendo ou não, as pessoas utilizam justamente disso, né? Das suas redes sociais e houve casos famosos, inclusive com série na Netflix, de um rapaz que se dizia o ricão e tudo mais, só que para manter esse estilo de vida dele, ele pegava dinheiro das mulheres que ele enganava. Bem famoso essa série, né? Bem legal. Então, assim, tenha muito cuidado com quem você está se relacionando, busque referências, busque saber se aquela pessoa realmente é uma pessoa séria. Eu acho que hoje, para você evitar cair em qualquer coisa do tipo, busque referências, vá no olho a olho, vê quem são as pessoas que conhecem essa outra pessoa, quem está te vendendo alguma coisa. Eu faço assim. Se eu recebo uma mensagem de alguém que diz, eu vim através de fulano, fulano me deu o teu número, eu vou lá em fulano e falo. Não custa nada, né? Exatamente. Essa pessoa é real mesmo e tudo mais.
Mas às vezes é o que você diz, você não faz nada de impulso. Às vezes a vida é tão corrida que só de falar no nome de alguém que a gente conhece, foi fulano que deu o teu nome. Pronto, parece que já é uma chave de confiança que ele está te entregando, né? Se ele conhece o fulano, então tudo bem. Isso. E o excesso de confiança é o que faz você cair num golpe também, porque recentemente eu caí num golpe por excesso de confiança. Ou seja, eu reservei um hotel e esse hotel tinha lá uma cláusula que ele cobraria metade da hospedagem, antes da hospedagem. Isso. E aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp, né? E eu reservei esse hotel através de uma plataforma, não foi diretamente com o hotel. Isso. Ok. E a pessoa se dizia, olha, eu sou do hotel fulano de tal, você tem que pagar metade da reserva agora, está aqui o link para você pagar no cartão de crédito. Aí eu fui lá na plataforma, olhei, realmente eles vão cobrar. Eu poderia ter feito o quê? Eu vou ver com minha esposa, ou então mandar mensagem diretamente na plataforma para o hotel. Disse, vocês estão me cobrando assim, assim, assim? Não, eu disse, né? Ele está dizendo lá que eles vão cobrar. Está dizendo meu nome, está dizendo o exato valor da reserva, então vou lá e fiz. Quando eu cheguei ao hotel, eu descobri que eu tinha caído no golpe. Aí é todo aquele processo de que você entrar em contato com o banco, muitas vezes enviar uma carta escrita à mão para solicitar esse valor. E se Deus quiser, serem restituídos. Se não, fica um aprendizado. Fica um aprendizado. Mas veja como alguém vazou meus dados. O hotel, a plataforma, não sei, mas vazou. E eu naquele excesso de confiança, por quê? Outras vezes que eu já tinha feito reservas, a pousada, o hotel entrou em contato comigo por meio do aplicativo do WhatsApp, então eu fiquei tranquilo quanto aquilo ali era um procedimento comum, não era uma coisa estranha. Pois é, eu também já caí, eu estava em outro país, caí num golpe, num Pix, era de uma amiga, eu pensava que era de uma amiga, né, que estava me indicando um negócio, hoje ela até trabalha aqui comigo, e por conta disso eu fui fazendo. Não me toquei em ligar para o celular dela, perguntar se aquilo era de verdade. Não, quando eu percebi, quando eu dei o primeiro valor, que a pessoa pediu o segundo, eu disse, nossa, tem alguma coisa errada. Aí sim, eu resolvi falar com ela. Agora você pensa, você está em outro país. Aí eu falei, não falei para o meu marido, estava num curso de vinho, quer dizer, estava toda fora do padrão de cuidados. E acabei ficando com prejuízo mesmo. Acabei ficando. Mas vale de alerta. Eu acho que a gente conversaria aqui amanhã toda, ainda sobraria dicas para você. São casos e casos, né? Vamos conversar sempre a respeito, porque essa é uma coisa que não é nova, mas que vai acontecer todos os dias e pode acontecer com a gente sim. Apesar de todos os cuidados que a gente tomar, pode acontecer com a gente sim. Excesso de confiança é muito perigoso. É sempre bom desconfiar. Não tem muita gente boazinha nesse mundo, não. Luiz Trabuzzo, mais uma vez, querido, muito obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje e dividir todas essas informações. Sim, eu que agradeço o convite e fico alerta, né? Por mais que você se ache uma pessoa muito bem entendida dos assuntos, desconfie, um pouco de cautela nunca é demais. Cautela e canja de galinha, né? Caldo de galinha, qualquer coisa assim. Esses dois não fazem mal para ninguém, não fazem mal para ninguém. Então, fica aí o alerta e espero que você não caia num golpe. E se cair, entre em contato rapidamente com o seu banco, tente resolver o quanto antes para você... Tem que ser muito rápido, né? Para ter os valores restituídos. Ok, pronto, ficam todas essas dicas de alerta para você evitar cair no golpe. A gente está dizendo que você não vai cair, mas se puder evitar, evite. Desconfie sempre. Tchau e até a próxima.